O conceito de sono na morte do crente. Na Bíblia, a morte do crente em Jesus Cristo é frequentemente descrita como um sono, uma metáfora rica em significado espiritual. Esse conceito aparece em várias passagens do Novo Testamento e tem sido amplamente interpretado ao longo dos séculos. Jesus utilizou essa linguagem ao falar sobre a morte de Lázaro, quando disse aos seus discípulos: "Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo." João capítulo 11, versículo 11. Os discípulos, inicialmente, não entenderam que Jesus se referia à morte, pensando que ele falava de um sono literal e físico. Mais tarde, Jesus teve que esclarecer: Lázaro morreu. João capítulo 11, versículo 14. Nesse contexto, o sono é uma maneira de suavizar a ideia de morte, ressaltando que, para Deus, a morte física não é o fim definitivo, mas um estado temporário. Outro exemplo pode ser encontrado nos escritos de Paulo, que frequentemente se refere aos crentes que morreram como aqueles que dormem. Em primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 15, Paulo encoraja os crentes a não se entristecerem como aqueles que não têm esperança, pois os que dormem em Cristo serão ressuscitados quando ele voltar. Ele usa a metáfora do sono para enfatizar a temporariedade da morte. Essa ideia de que a morte não é permanente para aqueles que creem em Cristo traz grande consolo aos cristãos, pois a ressurreição futura é garantida pela promessa de Deus. É importante, no entanto, entender que a metáfora de sono não implica que a alma do crente fique inativa ou inconsciente após a morte. A metáfora do sono refere-se principalmente ao corpo físico que está na sepultura, aguardando o momento da ressurreição. A ideia é que o corpo está descansando, não funcionando da mesma forma que durante a vida, mas a alma do crente, como veremos mais adiante, vai imediatamente para a presença de Deus. Portanto, a metáfora do sono é apenas uma descrição física da morte, representando o descanso e a paz que o crente experimenta até a gloriosa ressurreição. Essa metáfora, que ao mesmo tempo conforta e educa os crentes sobre o destino daqueles que morrem em Cristo, nos ajuda a lembrar que, embora nossos corpos possam descansar por um tempo na morte, nossas almas não ficam adormecidas. A morte é apenas uma transição, uma pausa temporária em nossa experiência corporal, pois temos a promessa de que, no retorno de Cristo, nosso corpo também será transformado e glorificado. O estado da alma após a morte. Se o corpo do crente dorme no túmulo, o que acontece com a alma após a morte? A Bíblia oferece claras evidências de que, no momento da morte, a alma do crente vai imediatamente para a presença de Deus, sem passar por um período de sono ou inconsciência. Em segunda carta aos Coríntios capítulo 5, versículo 8, Paulo declara que estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. Essa afirmação simples, mas poderosa, nos dá uma compreensão profunda do destino imediato da alma de um crente. Quando o corpo morre e é enterrado, a alma, que é eterna, vai diretamente para o céu, para estar com Cristo. Paulo também reflete sobre esse tema em Filipenses capítulo 1, versículos 21 a 23, onde ele fala de seu desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Para Paulo, a morte não era algo a temer, mas algo a ser desejado, pois significava a comunhão imediata com Jesus. Essa visão está em total contraste com a ideia de que a alma ficaria dormindo ou em um estado de inatividade. A alma do crente, ao morrer, não experimenta nenhuma forma de adormecimento espiritual. Pelo contrário, ela entra diretamente na glória de Deus, em um estado de plena consciência e alegria. Essa crença também é reforçada pelo relato de Jesus sobre o rico e Lázaro em Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31. Quando Lázaro, o mendigo justo, morre, ele é levado pelos anjos para o seio de Abraão, um termo que, na tradição judaica, simboliza o paraíso ou o céu. Ele está consciente e experimenta o conforto e a presença de Deus. Em contraste, o rico injusto é levado para um lugar de tormento, também consciente de sua condição. Essa história deixa claro que, após a morte, a alma não entra em um estado de sono, mas vai para seu destino eterno, seja na presença de Deus, no caso do crente, ou afastada de Deus, no caso dos ímpios. A doutrina do estado intermediário, como é conhecida, afirma que a alma do crente vive consciente e feliz na presença de Deus enquanto aguarda a ressurreição do corpo. O sono da morte, portanto, refere-se apenas ao corpo, enquanto a alma já desfruta da glória celestial.
Isso nos conforta ao saber que, quando um ente querido crente morre, ele está verdadeiramente em um lugar de paz e alegria, na presença de Deus, aguardando o dia da ressurreição e da restauração completa. A ressurreição final e a transformação do corpo. Embora a alma do crente vá imediatamente para o céu após a morte, o plano de Deus para a redenção humana não está completo até a ressurreição do corpo. A Bíblia ensina claramente que, no final dos tempos, quando Cristo retornar, os mortos em Cristo ressuscitarão, e seus corpos serão transformados para se tornarem glorificados, imortais e incorruptíveis. Essa ressurreição final é um dos aspectos centrais da esperança cristã. Paulo discute essa transformação em detalhes em 1ª Carta aos Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 53, onde ele descreve a ressurreição como um mistério. Ele afirma que nem todos morrerão, mas todos serão transformados, em um piscar de olhos, na última trombeta. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que ainda estiverem vivos serão transformados. Essa transformação envolve a troca de um corpo corruptível, mortal, por um corpo incorruptível e imortal. Esse novo corpo não será sujeito a doenças, fraquezas ou morte. Será semelhante ao corpo ressuscitado de Jesus Cristo, que foi glorioso e capaz de viver eternamente. A ressurreição do corpo é o momento em que o sono da morte termina, e o corpo é reunido à alma, completando a obra redentora de Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 23, Paulo fala sobre essa redenção do corpo como o clímax da salvação, quando tanto a alma quanto o corpo serão renovados. Isso também significa que a criação física não será abandonada, mas renovada. A nova criação, com corpos glorificados, será o lar dos crentes para toda a eternidade. Esse evento marca o fim da morte e a derrota completa do pecado e de suas consequências, o conforto e a esperança para os crentes. Essa compreensão do que acontece com o crente após a morte traz grande conforto e esperança. Saber que a morte não é o fim, mas uma transição para um estado de alegria com Cristo, transforma completamente a maneira como os cristãos encaram a morte. O conceito de sono do corpo e a certeza de que a alma vai imediatamente para o céu nos dão uma perspectiva equilibrada sobre a morte. Não é uma tragédia sem fim, mas uma passagem para a eternidade com Deus. Para os que permanecem vivos, esse conhecimento proporciona consolo. Quando perdemos um ente querido que confiava em Cristo, sabemos que ele está na presença do Senhor, desfrutando de paz e alegria. Essa certeza de que aqueles que morreram em Cristo estão descansando em um lugar de bênçãos eternas oferece alívio em meio à dor. Além disso, a promessa de que nos reuniremos novamente, no dia da ressurreição, nos ajuda a lidar com a separação temporária, sabendo que haverá um reencontro glorioso no futuro. A esperança da ressurreição também é um lembrete de que nossas vidas têm um propósito eterno. Cada ação e decisão que tomamos nesta vida tem consequências que reverberam na eternidade. Como crentes, somos chamados a viver de forma que honre a Deus, confiantes de que nosso destino final é estar com Ele para sempre. A certeza de que nosso corpo será ressuscitado e glorificado reforça a importância de cuidarmos tanto da nossa alma quanto do nosso corpo enquanto estamos na terra. Por fim, a fé cristã nos ensina que a morte é apenas o começo de uma nova vida, mais gloriosa e plena, na presença de Deus. Seja no descanso temporário do corpo ou na imediata presença da alma com Cristo, nossa esperança está firmada na promessa de vida eterna e ressurreição.